Boa noite. Que a graça e que a paz de Jesus Cristo esteja com você nesta noite tão especial. Paz seja com você na Igreja Presbiteriana Independente em Balneário Camboriú. Nós queremos cumprimentar a todos e transmitir a paz de Cristo ao seu coração. Sejam bem-vindos ao nosso espaço, sejam bem-vindos ao nosso templo. Nós iremos transmitir e cultuar ao Senhor a partir do nosso espaço, a partir de hoje, aqui no nosso espaço. E nós estaremos com isso, nos preparando já para um futuro breve em que nós esperamos retornar aos nossos cultos presenciais, tá bom? Nós estamos felizes com esta noite, estamos felizes com essa oportunidade que nós temos para cultuar o Senhor, para engrandecer o seu nome, para agradecê-lo por mais uma semana em que Ele nos conservou na sua paz, que Ele nos guardou, nos sustentou e nos abençoou de uma forma significativa. Graças a Deus por isso. Eu quero que você agora, e também os seus familiares, os seus amigos, aqueles que estão com você na sua casa, possam se reunir e se preparar desde já para este culto, para este momento de adoração. Que você pegue a sua Bíblia, se possível, desabilite as notificações do seu aparelho e do seu dispositivo, para que esse momento agora seja inteiramente dedicado ao Senhor, dedicado à adoração, ao louvor, ao culto a Deus. Tá bom? Você e a sua família, todos que estão com você, se você quiser compartilhar este link para que o nosso culto alcance o maior número de pessoas, faça isso também, tá bom? Que Deus te abençoe. E nesse instante eu quero convidá-lo para cultuarmos e orarmos ao Senhor, tá bom? Buscarmos a Deus em oração. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos. Estamos aqui, Senhor, com o coração cheio de alegria e de expectativas para esta noite, para cultuarmos ao Senhor. Aceite a nossa adoração, nosso louvor, a nossa entrega a Ti. Que do alto da Tua glória, o Senhor se agrade do nosso culto. E que o Senhor possa fortalecer o coração que está fraco. Que o Senhor possa trazer alegria ao coração entristecido e possa promover a glória do Teu nome. Porque nós estamos aqui para glorificar o Senhor e desfrutar do Senhor para sempre. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, que é fruto de lábios que professam o Teu nome. Muito obrigado, Deus, pela tecnologia que nos aproxima nesse momento em que nós estamos privados do ajuntamento solene. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado. Nós somos gratos por tudo e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Quero ler um texto que se encontra no livro de Salmos 122. Se você puder pegar a sua Bíblia aí na sua casa, Salmo 122 diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas,
ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa. Orem pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz dentro das suas muralhas e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Aleluia. Graças a Deus. Agora nós vamos cantar. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos render graças ao nome do Senhor. E que você se una aos seus e cante com a gente. Engrandeça o nome do Senhor. É uma alegria poder cultuar ao Senhor. E nós podemos fazer isso em todos os lugares. Nós podemos fazer isso no templo, nós podemos fazer isso em casa, podemos fazer no trabalho, podemos engrandecer ao nome do Senhor aonde nós estamos. Amém? Nós iremos cantar. Grandioso és tu. Meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome não vi. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso os bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso
seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Para isso nós nascemos, para isso nós movemos e existimos em Deus, e para dar louvor somente a Ele. Graças a Deus, estamos aqui no nosso espaço, embora é tão estranho não ter vocês aqui, é tão estranho chegar aqui e não poder abraçar aqueles que estão aqui, Renan, a Jéssica, a Maria, o Mineiro, Pedrinho, Tiago, Wellington. Não poder abraçá-los, cumprimentá-los. Mas nós estamos felizes, porque de alguma maneira nós estamos juntos. Não apenas aqui, nós estamos com vocês. Estão em casa, outros que acompanham os nossos cultos, que estão longe daqui. Nós queremos cumprimentá-los,
externar o nosso abraço, os nossos cumprimentos e convidá-los para que vocês abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E nós queremos cumprimentar a Marciele hoje, parabenizá-la pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe, Marci, receba o nosso abraço, a nossa felicitação, bom, pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe muito, te encha de bênçãos e te faça prosperar no conhecimento dele, tá bom? Quando tudo isso passar, você que agora voltou a comer carne, paga um churrasco pra gente, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Versículo 1, e nós vamos ler até o 18º versículo desse primeiro capítulo de 1 Samuel. Eu não sei se vocês viram a projeção do número da conta da nossa igreja, juntamente com o CNPJ, para que, se você desejar contribuir com o nosso projeto, aos irmãos que são dizimistas, você que deseja fazer uma oferta, está aí o número da conta e também o CNPJ da nossa igreja. Desde já, nós agradecemos a Deus pela oferta, a fidelidade de todos os irmãos neste projeto, nesta caminhada. Bom? Nossa, Deus tem cuidado de nós e tem nos sustentado até aqui. E isto com a oferta e a contribuição de todos vocês. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma,
orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando, assim, até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Eu vou repetir: e o seu semblante já não era mais triste. Pai Santo, nós oramos mais uma vez e suplicamos, ó Deus, a bênção do Teu Espírito Santo para, neste momento em que iremos meditar na Tua Palavra, Ele fale aos nossos corações, Ele possa produzir frutos dignos, ó Deus, do Senhor Jesus Cristo e do sacrifício de Cristo Jesus. Pai Santo, aqueles que estão nas suas casas tristes, amargurados de espírito, aflitos, angustiados, que o Teu Espírito possa animá-los, fortalecê-los, dar a eles força, ânimo. Pai Santo, nós estamos vivendo esses dias tão difíceis. Nós precisamos muito da Tua graça. Precisamos muito, Senhor, da Tua intervenção. Alcance o coração também que está, Senhor, indiferente, completamente alheio ao que o Senhor está fazendo no mundo. Acorde, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. Abençoa-nos. Oramos pelo nosso país, ó Deus. Oramos, Senhor, para que todo o prognóstico de morte, as estimativas de 3 dígitos de mortos por causa deste vírus não se concretize. Oramos, Senhor, para que esta semana seja uma semana em que o número de contágios diminua. Oramos para que os curados se multipliquem nas enfermarias dos nossos hospitais, nas UTIs, ó Deus. Oramos para que seja uma semana em que a Bolsa de Valores mostre
sinais de avanços na economia. Empresas não fechem, para que comércios não fechem, Senhor, para que empresários consigam contratar, as cidades que estão retomando a abertura dos comércios, o Senhor possa de alguma maneira abençoar. Oramos pelos que estão desempregados, ó Deus. Oramos por aqueles que estão vivendo dias difíceis, os pais de família que amanhã não saberão o que darão aos seus filhos para comer. Oramos para que a nossa igreja, Senhor, seja solidária, para que tenhamos um coração generoso, Senhor. E aqueles que procurarem a gente, Senhor, nós possamos dar e dar com alegria. Oramos pela nossa cidade, pelo prefeito da nossa cidade, oramos pelo governador do nosso estado. Oramos, ó Deus, e apresentamos a CPI que está em andamento, que investiga, Senhor, os desvios de recursos na compra de respiradores. Pai Santo, tenha misericórdia de nós. Há homens do nosso país que desviaram somas elevadas de dinheiro, Senhor, que estavam destinados para a compra de equipamentos de proteção, testes rápidos, respiradores. Homens que não têm coração, Senhor. Homens que desceram aos níveis mais baixos da depravação humana. Tenha misericórdia deles, ó Deus. Que o pavor, ó Deus, do Deus vivo, do Deus santo, atormente estes homens, para que eles devolvam esses recursos para os cofres públicos, Pai. Somos um país tão miseráveis, com tantos pobres. E nem neste momento, Senhor, de pandemia, a corrupção dá lugar a um espírito altruísta, generoso, temente a Ti, Senhor. Pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que os nossos ouvidos estejam atentos a tudo aquilo que o Senhor tem falado com o Teu povo ao longo destes meses, ó Deus. E o Senhor quebrante o nosso coração. Abençoe a Tua igreja, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, queria que vocês dessem um feedback de como está o áudio e também a imagem. Nós estamos hoje estreando a internet que nós instalamos aqui na igreja, fazendo esse primeiro culto, e certamente alguns problemas técnicos poderão ocorrer. Contamos com a paciência de vocês, estamos empenhados em oferecer o melhor, aquilo que está dentro do nosso horizonte de competência, fazer com excelência, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o texto que nós vamos meditar hoje, é a história de uma família. E essa família vive no período dos juízes. Eu já falei com vocês que este período foi um período terrível da história de Israel. Durou aproximadamente 330 anos. E foi marcado por altos e baixos. Um ciclo de apostasia espiritual, idolatria seguida de apostasia, sofrimento por parte do povo de Israel e, posteriormente, um clamor pedindo a intervenção divina, e Deus levantava libertadores e que livravam o povo da opressão dos inimigos de Israel. E depois, o povo de Israel entrava novamente neste ciclo. Isso durou 340 anos.
E no final do livro, nós encontramos a informação de que tudo isto ocorreu porque não havia rei em Israel. E porque não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. A história de Ana, o nascimento de Samuel, é um texto tão conhecido, faz parte deste período da história do povo de Deus. E nós encontramos aqui pelo menos 3 coisas que eu quero enfatizar com vocês nesta noite. Nesse texto que fala de Ana, do nascimento de Samuel, nesta narrativa, há pelo menos 3 coisas dignas de muita importância para todos nós. A primeira delas é a história de uma família piedosa, porém disfuncional. O texto nos mostra a figura de Eucana, provavelmente um levita, um homem piedoso, o homem que, em uma época de pouca piedade em Israel, em que poucos homens buscavam a Deus, reverenciavam a Deus, este homem é diferente. O texto diz que todos os anos ele ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes. Versículo 3 do primeiro capítulo. Ele era um homem piedoso, e ele não olha para a impiedade ao seu redor. Ele não olha também para a corrupção que havia no sacerdócio, porque nós temos a informação dos 2 filhos de Eli, e nós sabemos, pela narrativa de 1 Samuel, que esses 2 filhos do sacerdote Eli, que também eram sacerdotes, não eram flor que se cheira, eram homens levianos, eram homens que seduziam mulheres na porta do tabernáculo e se deitavam com elas, eram homens que corrompiam-se com as ofertas que eram oferecidas ao Senhor. Embora o sacerdócio estava corrompido, a geração estava desviada de Deus, esse homem, Eucana, busca o Senhor. Isto não impede de viajar com a sua família para cultuar ao Senhor. Entretanto, o texto nos diz que ele transgrediu a lei do Senhor, pois ele tinha 2 mulheres. Logo no segundo versículo do primeiro capítulo, nós temos essa informação. 2 mulheres, uma chamada Ana e a outra Penina. Nessa época caótica, eles se adaptam facilmente à cultura ao redor, que era favorável à poligamia. Contudo, a vontade de Deus sempre foi manifesta ao homem em favor do casamento heterossexual e monogâmico. Alguém já disse que Deus não fez 2 Evas para Adão, apenas uma. E eu me lembro de um ditado judaico que diz, em que um sábio olhou para um homem rico e próspero e disse: se você deseja ter mais de uma esposa, você precisa aprender uma coisa antes. Pelo que o homem perguntou ao sábio: o que eu preciso aprender? Você precisa se trancar dentro de uma jaula com 2 tigresas e aprender a conviver pacificamente com elas. Se você aprender a fazer isto, você está apto
a ter mais de uma esposa dentro da sua casa e conviver com elas. O padrão de Deus para o casamento, Jesus Cristo afirma em Mateus, capítulo 19, versículo de número 4, que é o seguinte: desde o princípio, Deus os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Este é o padrão criado por Deus desde o princípio. Porém, Eucana cede a cultura ao redor e constrói um casamento complicado com duas mulheres. Isso lhe trouxe consequências terríveis. Porque me parece que quando um homem desobedece à lei de Deus, ele é açoitado com as suas próprias varas. A sua experiência, eu fiquei pensando muito nisso essa semana, a experiência familiar de Eucana deveria ser uma experiência próxima de um tormento. Porque ele tem duas mulheres em casa. Ele ama profundamente uma delas. E a outra, ele usa. E uma é agraciada com amor. E a outra é agraciada com filhos. E a que é agraciada com amor deseja ter filhos, e a que é agraciada com filhos deseja ser amada. E eu imagino esse homem constantemente tendo que conciliar os conflitos entre essas mulheres. Porque o texto diz que Penina provocava excessivamente Ana para a irritar. Nós temos aqui a experiência de uma família piedosa, mas uma família disfuncional. Uma família que tem conflitos. Entretanto, o que me salta aos olhos é a disposição deste homem em perseverar em buscar ao Senhor. Todos os anos ele fazia uma caravana com os seus, com a sua família, com as suas duas mulheres, e ia para o tabernáculo para buscar a Deus, porque é isto que pecadores regenerados fazem. Não obstante os seus pecados, não obstante as suas falhas, as suas contradições, os seus erros, pecadores regenerados pelo poder do Espírito Santo vão sempre buscar ao Senhor, vão sempre buscar o Cordeiro de Deus, para quem apontavam os antigos sacrifícios do Antigo Testamento, e que vão buscar o perdão dos seus pecados, vão buscar a possibilidade de um recomeço, de uma vida nova, pelo meio de um sangue derramado. E é isto o que Deus deseja de nós. Deus deseja que o seu povo, no meio dos seus pecados, dos seus erros, não deixe de buscá-lo, não deixe de adorá-lo. Que isto seja uma grande lição para nós nesta noite. A minha família, pastor, não é aquilo que eu gostaria de ser. Que ela fosse, na verdade. Por isso eu me sinto inadequado. Eu preciso consertar primeiro a minha família, a minha vida, para depois buscar a Deus. Tudo que você precisa é se aproximar continuamente do trono da graça. E não deixar de buscar a Deus. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais
Ele fará. A primeira imagem, a imagem de uma família piedosa, porém disfuncional. Agora nós temos a segunda imagem que o texto nos mostra, que é a imagem do sofrimento de Ana. Uma mulher notável. Uma mulher que nos ensina como se aproximar de Deus e confiar no Senhor. Ana figura entre uma das heroínas do Antigo Testamento, e não apenas do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia. Se você quiser aprender sobre piedade, nos 2 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, narra a história de Ana. Para você, mulher, que deseja aprender no Senhor, como lidar com o seu sofrimento, como lidar com um casamento que não é o casamento que você sonhou, como que as mulheres podem lidar com relacionamentos abusivos, como que as mulheres podem lidar com as frustrações de uma família disfuncional. Você pode meditar no 1 e 2 Samuel, você encontrará um grande exemplo de uma mulher de fé. Ela sofre. E sofre muito. E o texto que nós lemos nos dá uma ideia do estado emocional dela. Versículo de número 7 do primeiro capítulo diz que ela não comia e chorava. O sofrimento era tão grande que ela perdeu o apetite. E talvez as suas lágrimas tenham se tornado o seu alimento. Versículo de número 10, ela tinha amargura de alma. Versículo de número 11, aflição, que é um estado de angústia profunda. Versículo de número 11, parte B, sentimento de abandono. Porque nada é mais terrível para a alma humana do que não apenas se sentir abandonada pelos homens, mas sentir-se abandonada por Deus. Versículo de número 15, angústia de espírito. Versículo de número 16, grande ansiedade e aflição. Sofrimento real. Sofrimento profundo. E por que ela sofre tanto? Hoje, na nossa cultura, se uma mulher não tem filhos, ela pode muito bem ser amparada. Mas naquela cultura, uma mulher sem filhos, ela era tida como alguém amaldiçoada por Deus. Porque todas as famílias em Israel nutriam uma grande esperança de que a cada bebê que fosse gerado, seria ele a grande criança que foi prometida no jardim do Éden, que viria ao mundo para esmagar a cabeça da serpente. Logo, um casamento sem filhos era uma família que não iria participar dos grandes projetos de Deus. Ana se sente assim. Ana se sente amargurada, abandonada, porque há um imperativo cultural que a pressiona profundamente. E também ela convive dentro da sua própria casa com uma mulher que, em contrapartida, no seu próprio nome, Penina, que significa fértil,
tem, com certeza, muitos filhos. Agora o texto diz, queridos, que foi o Senhor quem deixou ela estéril. E o texto diz isto 2 vezes. No versículo 5 e no versículo 6. Foi Deus quem a deixou estéril. A sociedade defensora de um Deus que não intervém na vida humana certamente se ofende com um texto como este. Mas o que isto ensina sobre o sofrimento? Que é algo que deve colocar muito consolo nos nossos corações. De que Deus é soberano sobre o nosso sofrimento. De que Deus reina soberanamente sobre as nossas dores. De que Deus reina soberanamente sobre as nossas lágrimas, as nossas frustrações. E o que nós não podemos tirar da nossa mente e do nosso coração, de que este Deus que reina soberanamente sobre os nossos sofrimentos, as nossas lágrimas, as nossas provações, é um Deus cheio de amor. É um Deus santo. Todas as suas ações exalam santidade. É um Deus bondoso. Todos os seus pensamentos e sentimentos são de bondade, de misericórdia, de graça para os seus filhos. E que este Deus pode enviar provações para os seus filhos, para o seu povo, na tentativa de estimular a fé deles e promover a sua glória. Ele pode fazer isto, ele quer fazer isto e ele faz isto. Vocês se lembram quando no capítulo 9 do Evangelho de João, em que Jesus cura um cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus Cristo diz: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. João 9, do 2 ao 3. Nós, quando nos fomos eleitos, chamados, justificados, nós nos tornamos propriedades exclusiva de Jesus Cristo. E o oleiro faz com o seu vaso aquilo que lhe apraz. E o vaso não tem condições de dar ordens ao oleiro. Por acaso vocês não são como um vaso nas mãos do oleiro, ó casa de Israel? Há um tipo de sofrimento que não é disciplina de Deus. Há um tipo de sofrimento que não é correção de Deus. É um sofrimento misterioso. É para que a glória de Deus se manifeste. Você precisa amadurecer nisto, no teu conhecimento de Deus, e entender que às vezes as coisas na tua vida não estão como você sonhava. Não é por causa dos teus erros, dos teus tropeços,
das tuas falhas, mas é porque você é uma escolhida ou um escolhido de Deus. E Ele comprou você com o sangue dele, para que através da sua vida se manifeste as obras de Deus. Em terceiro lugar, além da família de Ana, profundamente piedosa, mas profundamente disfuncional, além do sofrimento de Ana, o texto nos mostra a oração de Ana. Oração. E note, queridos, que a soberania de Deus não impede esta mulher de orar. Ela vai orar. Ela se levanta, olha só, versículo de número 9. Ela se levanta e vai orar. Porque eu noto que ela poderia nutrir pelo menos 3 caminhos, 3 atitudes diante da sua dor, que eu imagino que durou vários anos, sendo provocada, estigmatizada, se sentindo abandonada, incompreendida pelo marido. Ana poderia aceitar de forma resignada a soberania de Deus e dizer, com um sentimento de resignação doentia, é a vontade de Deus para a minha vida. Ana poderia também, em segundo lugar, murmurar e mergulhar dentro do seu próprio sofrimento e nutrir amargura e murmuração contra Deus. Mas Ana escolhe um terceiro caminho. Ela vai orar. E me parece que esse é o caminho que o povo de Deus deve trilhar diante dos momentos em que as portas se encontram fechadas. Em vez de resignar-se à ideia da soberania de Deus e ausentar a sua participação na responsabilidade humana, e esses dois lados não se contradizem, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Em vez de fechar-se para si mesma e nutrir um ressentimento contra os céus, amargurada, xingando, nutrindo cinismo, com uma piedade amarela nos lábios, domingo após domingo, indo na igreja, mas o coração longe de Deus, esta mulher se levanta e vai orar. E por que nós devemos orar quando as portas estão fechadas? É porque Deus está envolvido no nosso sofrimento. Deus está envolvido no nosso sofrimento. Deus está profundamente envolvido nas nossas vidas. Por causa da sua bondade, do seu imenso amor. Quando Ele envia uma aprovação para nós, é para o nosso bem. E tudo conspirava para que Ana não orasse. Ela estava dentro de um tabernáculo, no lugar de adoração a Deus. Penina a provocava nesse instante. O sacerdote Eli, o homem responsável pelo ensino das Escrituras, o homem responsável pela vida espiritual de Israel, não compreendeu
imaginou que ela era uma das mulheres de Belial que frequentavam o tabernáculo, bêbada. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você, no teu grande sofrimento, não é bem compreendida ou compreendido na igreja. Talvez você venha para a igreja e percebe que as pessoas não entendem quem é você, não estão interessados no teu sofrimento. E eu vou dizer para você, a igreja pode falhar. O pastor pode falhar. Os presbíteros da igreja podem falhar. E a igreja pode se tornar um lugar deprimente quando você está sofrendo. Mas é o local aonde os sofredores devem estar. Porque se você encontra pouca graça na igreja, encontrar pouca graça na igreja, se você sair dela, você não vai encontrar graça em lugar nenhum. O ambiente é desfavorável, mas ela vai orar. E o texto diz o conteúdo da oração dela. Ela derramou a sua alma perante o Senhor. Versículo de número 15. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Aqui está o significado da oração. Orar, queridos, não é uma técnica que a gente domina. Orar é expressar para Deus o que está dentro do seu coração. É isto. Não é uma técnica em que os iniciados dominam e fazem muito bem. Orar é o balbuciar de uma alma aflita. E o que cria uma boa oração? O que é uma boa oração? Uma boa oração é feita por alguém que tem uma consciência profunda das suas necessidades. É alguém descrito por Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados pobres de espírito. Alguém falido. Mas que está diante da pessoa mais poderosa do universo. Mais cheia de bondade, amor e misericórdia infinita. E o que você faria se você estivesse profundamente falido, desesperado, e se deparasse com alguém com toda a riqueza do mundo e um coração cheio de bondade para te dar? O que você faria? Você se derramaria e diria: eu preciso de ajuda. Orar é isto. Agostinho de Hipona diz que só os orgulhosos não oram, porque eles acreditam que pode viver e construir as suas vidas com a força do seu braço. Mas os falidos dobram os seus joelhos e dizem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O conteúdo da oração da Ana
coração diante de Deus. E quem é Deus para Ana? Para Ana, Deus é o Senhor dos Exércitos. É a primeira vez que aparece essa expressão aqui na Bíblia. Senhor dos Exércitos. Para Ana, Deus é alguém que se lembra das aflições do seu povo. É a linguagem do Êxodo, que em breve nós vamos retomar nos nossos estudos aqui na igreja. É um Deus que se lembra das aflições do seu povo. E essa palavra lembrar-se não é uma palavra que remete à nossa experiência de se esquecer de algo e retomar a consciência e a lembrança deste evento. Não, é um Deus que, quando se lembra, Ele está agindo em prol do seu povo. Ah, não conhecia muita teologia. E quem é Ana na oração? A Ana, ela diz que ela é uma serva, aflita. E o que ela propõe na sua oração? Ela diz: eu dedicarei aquilo que o Senhor me der. Eu quero um filho do sexo masculino. Ela sabe o que vai pedir. E se o Senhor me der, ele não será meu. Aqui está uma lição para os pais. E aqui nós temos um futuro papai, 2, de que os pais podem determinar o futuro dos seus filhos entregando-os ao Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor me der este filho do sexo masculino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ele será teu. E sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Ele será um nazireu, separado para Deus. Se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Se o Senhor me der, eu vou consagrar ele para o Senhor. E para terminar, qual é o resultado da oração da Ana? O texto diz que ela seguiu o seu caminho. Versículo 18. Comeu alguma coisa. O apetite voltou. Ela pôde voltar a comer. E o seu semblante já não era mais triste. Ela não sabe como é que Deus vai responder a sua oração. Mas isso não importa para Ana. Por quê? Porque ela já depositou o seu fardo perante o Senhor. E antes mesmo de ter a resposta, ela já havia sido transformada, porque isto, quando nós nos deparamos com o trono da graça e entregamos os nossos fardos ao Senhor, não importamos mais com a resposta. A presença de Deus nos transforma. E é o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O semblante muda. O estado da alma muda. Quando você se encontra com o Senhor no seu quarto fechado e entrega os seus fardos para Ele. Jesus Cristo teve essa experiência no Getsemane.
Ele orou angustiado, pedindo ao Pai que, se possível, tirasse dele aquele cálice. E o texto diz que ele orou 3 vezes. Mas se levantou, pronto para enfrentar a cruz e tudo que haveria de vir contra ele, porque o fardo foi entregue. E os teólogos dizem que a grande batalha de Jesus foi no jardim, no Getsemane. Dali ele saiu pronto para a cruz. A batalha que talvez Deus está te chamando com o teu sofrimento nesta noite é a batalha do joelho no chão e de derramar a tua alma diante do Senhor. Porque na presença do Senhor a tristeza salta de alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Ana foi atendida. Ela não apenas se levantou transformada, mas ela foi atendida. Deus lhe deu um filho, homem, chamado Samuel, que se tornou um dos maiores homens da história de Israel. Ninguém busca a Deus em vão. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor, para buscar o Senhor, e queremos fazer isto quanto se deve achá-lo. Nós estamos aqui, Senhor, vivendo esses dias tão difíceis, e como povo do Senhor, nós queremos buscar a Ti, ó Deus, e clamar pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa igreja, ó Deus, pelas nossas vidas, pela vida das nossas famílias, e experimentar aquilo que Ana experimentou. Desperta-nos, ó Deus, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, para, ó Deus, que o Teu povo possa buscar o Senhor nesses últimos dias, e o nosso semblante será transformado, o nosso semblante não será mais pesado, abatido, triste, mas iremos certamente irradiar alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém e amém. Espírito, em verdade te adoramos,
te adoramos, Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Amém. Estamos encerrando nosso culto de adoração ao Senhor e iremos fazer isto citando a doxologia de Judas no final da sua carta, da sua curta e expressiva carta, Judas, versículo de número 24 e 25. Ele explode em louvor ao Senhor, que é o seu irmão. Que coisa linda! Nós sabemos que os irmãos de Jesus demoraram para crer nele, mas houve um dia em que o Espírito Santo moveu o coração de Judas, de Tiago e dos outros, e eles puderam confessar que aquele que viveu com eles, conviveu com eles, viveu e conviveu com eles, era na verdade o Filho de Deus. E o Judas termina
a sua carta dizendo o seguinte: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que a graça preciosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do doce Espírito Santo, seja com você, seja com a sua família, seja com os seus filhos, os filhos dos seus filhos, agora e para sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada. Nós nos encontraremos novamente nesta plataforma, na quinta-feira, às 20 horas, para o estudo das Escrituras, livros de Atos dos Apóstolos. Embora nós estaremos aqui na terça-feira, às 6:30 da manhã, para intercedermos uns pelos outros. Que Deus em Cristo abençoe a sua família. Tenha uma boa noite. Eu quero agradecer todos os irmãos que estiveram aqui com a gente hoje e com muito cuidado, muita precaução e muita entrega trabalharam para que nós pudéssemos transmitir o culto aqui da igreja. E quero dizer, queridos, que com isso nós estamos nos programando para eventualmente, se este mês nós não sabemos ainda, voltarmos, estarmos prontos para receber vocês aqui no nosso espaço. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana em Cristo Jesus.